noite, friends, brothers, paz e luz para toda a irmandade autêntica do clã, da luz, da verdade, da benignidade e todos aqueles que lutam contra as forças do mal e não se rende a seitas satânica e não aceita o 666, Alpha 777, Mikaero Daikenshin, Mikaero, Slum Shin, Slum Flava Shin, Shin Flava Slum, Shui Azul Shin Clan, Azul Shin Clan, 777 é o clã celestial. Vamos fazer uma leitura breve de um livro chamado Bíblia, que é um documento e um registro cristão, certo? E a Bíblia que eu vou ler aqui, ela foi traduzida, certo? Porque lembrando que isso aqui é traduzido dos pergaminhos e um dos nomes, ou das coisas que estão escritas no pergaminho está aqui na minha face. Legal? A Bíblia que eu vou ler foi traduzida por João Ferreira de Almeida, mas em todas as Bíblias que vocês vão ler vai se encontrar o mesmo conteúdo dependendo da tradução, porque eu falo, o meu objetivo aqui não é fazer você desacreditar da Bíblia não, é fazer você estudar. Estudar não só a Bíblia, mas estudar outras coisas e também entender que independente das traduções, o que importa é o conteúdo. Legal? Eu me perdi agora, meu irmão. Esse que eu ler, mas também não me interessa não. De todo jeito eu vou ler, isso aí é interferências. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu vou fazer um vídeo, acontece algumas interferências, mas pro azar do cão, pro seu azar, eu sou ótimo em fazer freestyle. Legal? Eu sou ótimo em fazer freestyle pro seu azar, meus amiguinhos. Então vamos ler aqui. Eu não ia ler isso, mas eu vou ter que ler porque aconteceu as interferências, certo? Eu quero que você abra aí em Apocalipse, se você quiser estudar comigo, fazer um estudo comigo, certo? Se você quiser só me criticar, escarnecer, zombar, logo adiantando, seu lugar não é aqui, meu amigo. Eu vou chamar você de idiota, de trouxa, de imbecil, de débil, de retardado. E o meu Deus não é Deus de pessoas que não têm conhecimento e inteligência. Na verdade, Deus é o Deus de todos, certo? Mas aqueles que têm o Espírito dele, automaticamente é conduzido ao conhecimento pleno e à verdade plena, e isso é bíblico. Então, Apocalipse capítulo 22, dessa vez eu acertei, 22, porque eu não sou muito bom em decorar capítulos e versículos não, tá ligado? Dessa forma dogmática, sistemática e religiosa, porque isso daí são tudo dogmas e procedimentos religiosos. Como eu falei, o que importa é o conteúdo, certo? Mas para um teólogo que gosta de fazer jogos de palavras, você não pode faltar com capítulos e versículos. Então dessa vez aí para os doutores, se eu estiver errado, me corrija, porque vocês são ótimos em corrigir, certo? Tô brincando. Me corrija aí, por favor. Capítulo 22 de Apocalipse, aí do livro das Revelações, escrita por João, aquele que foi preso na ilha de Patmos. É porque o cara tem que fazer isso, senão os caras aqui que gostam de fazer jogo de palavras, se você deixar um buracozinho assim, ó, o cara vai mesmo no buraco aí, ó, que você deixou aí. Do versículo 16, beleza? Eu, Jesus, ou Jesus, ou Isus, isso daqui é a tradução de Yahushua, Yamashiach, mas eles traduziram tanto o nome que é Yeshua, Jesus, Jesus, certo? Porque lá nesse país aqui, ó, é Jesus. Interessante, veja bem. Aqui nós fala Jesus. Aqui eles falam Jesus ou outros nomes. Só que se eu viajar para esse país aqui, eu me chamo Luanderson, dado pelos meus pais biológicos e não pelos meus pais de outro plano, de outra dimensão, certo? Aí quando eu chegar lá, será que meu nome vai mudar?
Vamos pensar um pouquinho? Se o seu nome não vai mudar, porque um nome sagrado, tá ligado? Um nome sagrado. Você pode pintar e bordar com qualquer nome, meu amigo, da face da terra, mais ou menos com esse nome, que não é um nome só religioso, é um nome histórico. Sim, e outra, peraí, que primeiramente eu vou chegar nesse ponto, depois a gente vai terminar a leitura. E outra, se os senhores, né, assim que vocês gostam de tratar, os senhores, os pastores, né, os rabinos, se vocês têm tanto conhecimento e vocês são senhores e doutores e têm templos, porque eu não tenho um templo? E outra, eu não sou pastor, tá? Eu não sou pastor e não sou religioso. E eu quero que vocês identifiquem aqui, tem alguma coisa em português aqui, ó? Na minha camisa aqui, ó. Legal, né? E na minha face, tem? E essa é a bandeira do Brasil? Não. E também eu não tô nem usando a bandeira de Israel ainda. Porque precisa usar a bandeira de Israel. Olha a minha face, meu amigo. Enfim, resumindo, vamos fazer a leitura, né? É porque é inevitável, mano. É inevitável, brother, eu começar a ler isso daqui, tá ligado? E não fazer isso que eu tô fazendo. Eu, Jesus, estamos no Brasil, então ele é chamado de Jesus aqui, né? Aí se a gente for para outros lugares, aí vai mudando o nome, né? Coisa interessante. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, ou o meu mensageiro, para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, ou estrela d'alva, ou estrela da manhã, estrela d'alva. Enfim, a tradução aqui está estrela da manhã. Na minha Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzida por ele, está estrela da manhã. É isso daí. Eu não ia falar sobre Lúcifer agora nesse vídeo, mas agora que tentaram interferir, aí a gente vai fazer um freestyle, né, meu irmão? Porque eu sou muito bom em freestyle. Lúcifer, novamente esse tema, Lúcifer, não é Rassatã. Rassatã não é Lúcifer. A palavra Lúcifer, ela é uma tradução de algo que se denomina aquilo que traz luz, certo? Lúcifer, o nome Lúcifer se traduz para isso daqui, ó. Estrela da manhã, aquilo que traz luz, portador da luz, estrela alva, estrela d'alva, certo? Então, seguinte, você vê que aqui é a revelação de João, que estava preso em uma ilha chamada Patmos. Ele não estava tendo alucinações, ele não estava drogado porque ele estava preso, certo? Ele estava tomado pelo Espírito Santo, que alguns não acreditam na Trindade, certo? Sempre eu faço esse símbolo aqui, certo? Isso daqui também vai dar isso daqui, certo? Sim, outra coisa, tem a pirâmide do bem e tem a pirâmide do mal. A pirâmide do bem, que no caso é a divindade, que a divindade, não estou falando da pirâmide daqui da Terra, certo? Porque também tem a pirâmide maligna, ou a trindade maligna, que é o falso profeta, Satanás e a besta, entendeu? Como também tem a trindade maligna, então tem que ter cuidado também com esse bagulho de trindade. Mas quando eu se refiro à trindade, é a trindade benigna, do bem. E também a divindade do bem, que é o Pai da existência, o Filho do Pai da existência, que se expressou de uma forma material aqui na Terra, através daquele que fez com que ele viesse à existência, o Espírito, que é enviado através do Pai da existência, que enviou o seu Filho, certo? Porque era necessário que o Filho representasse o Pai, certo? E o Filho subiu e enviou o Consolador, porque ele estava cumprindo uma profecia, certo? Ele não morreu, certo? Ele não morreu, ele deu a vida, certo? Porque se ele tivesse morrido, ou alguém tivesse o matado, ele seria simplesmente isso que os trouxas, os nécios, os idiotas, os escarnecedores, os zombeteiros acham, que mataram ele, que ele é um pobre coitado, que ele sendo todo poderoso, ele não conseguiu salvar a sua própria vida, ele salvou a vida de várias pessoas, fez vários milagres, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Você é um cara totalmente idiota! Certa resposta, Miguel Arcanjo. Trouxa, eu quero que você entenda que a sabedoria dos deuses benignos, dos deuses do bem, ou dos santos deuses, que é assim que eu costumo falar, que o arcanjo Micael,
o Gabriel, o Rafael, o Natanael e toda a hierarquia dos anjos, eles também são deuses, porque eles são filhos do Pai da existência. E se você rejeita um mensageiro, ou você acha que um anjo é menos do que o seu pai, você está rejeitando o próprio pai. Como eu já fiz outro vídeo falando que se Maria tivesse rejeitado o Gabriel, ela estaria rejeitando o próprio Deus e ela não seria a Virgem Maria. E algumas pessoas dizem até Santa Maria, né, e tal. Ela não seria a Maria, né, tão reverenciada pela Igreja Católica, show, porque ela simplesmente aceitou o mensageiro, escutou o mensageiro, não diminuiu o mensageiro, mas recebeu o mensageiro e a mensagem do mensageiro como o próprio Deus. E dessa forma ela foi exaltada. Lembrando que eu também estou falando uma linguagem de mistério, beleza? Porque nem todos os pastores e nem toda denominação fala isso que eu estou falando para você. Mesmo eles sendo doutores, líderes religiosos, sendo dono de templos. Vocês estão vendo? Eu não estou no templo, eu estou aqui na minha residência. Aqui tem vizinhos, legal? Eu também não sou líder religioso, eu também não sou pastor. Porque só existe um pastor e ele se chama o bom pastor Yahushua Mashiach. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e tendo 100 ovelhas, quando uma ovelha se perde, ele deixa as 99 e ele vai atrás. Não é a ovelha que vai atrás dele. O bom pastor vai atrás das ovelhas. E esse bom pastor não está na terra só em espírito. Ele está na glória à direita do Pai e se chama Yahushua Mashiach. E aqui no Brasil chamamos eles também de Jesus Cristo, o Cristo. Enfim, não vamos prolongar o vídeo, certo? Vamos tentar ser mais breve e objetivo. É isso daí, meus amigos. Lúcifer é uma tradução, certo? É uma tradução. O nome também Lúcifer não é o nome de um ser. Lúcifer não é o nome de um ser, não é o nome de uma criatura. A palavra, quem estuda português, quem estuda sabe que a palavra Lúcifer é um título. Então ela não pode ser colocada como um ser, uma criatura. Como assim, Micael Arcanjo? Do que você está falando? Eu vou dar o exemplo dessa luz aqui, ó. Dessa luz. Como é o nome dessa luz? Luz, certo? Então, quando eu acendo a luz, aparece Lúcifer. Como assim? O que você está falando, Micael Arcanjo? Ela trouxe luz, entendeu? Ela é o porta-luz. Ela traz luz, entendeu? Ou será que eu estou errado? A lâmpada também pode ser chamada de Lúcifer, porque a lâmpada traz luz. Então, a palavra, o nome Lúcifer foi traduzido em todas as Bíblias como resplandecente da manhã. Você não encontra o nome Lúcifer na Bíblia, mas você encontra aqui resplandecente da manhã. E você sabe que o mesmo significado de estrela da manhã, ou resplandecente da manhã, ou estrela da manhã, é Lúcifer. Certo? Agora eu quero não complicar para você, eu não quero complicar, eu quero descomplicar. Presta atenção, amigo. Sim, Deus criou um anjo, um querubim, um guardião, certo? E colocou um título, deu um título para ele. Vou explicar melhor ainda, eu vou fazer melhor. Tá vendo essa coroa aqui? Eu vou coroar você, ó. Vou te dar um título. Rei. O título que eu te dei foi de rei. Então, quando Jesus criou quando Yahushua Mashiach, ou Yahweh, ou o grande eu sou, criou esse ser, essa criatura, preste atenção à minha linguagem, essa criatura, ele disse, serás Lúcifer, levarás luz, serás guardião, isto eu criei, um Lúcifer. Ele não criou Satã. Ele não criou Satanás. Beleza? Ele criou uma criatura chamada Lúcifer. Não sei. Porque, segundo alguns estudiosos, o nome de Lúcifer não era Lúcifer. Lúcifer era apenas um título. Ele também tinha outros nomes, certo? Talvez Samael, não sei, quem estuda sabe. Vamos deixar em off essa questão aí. Mas Lúcifer era o título que ele tinha, certo? Para você entender, em questão de título aí, como eu fiz essa analogia, eu peguei a coroa, isso serás, isso aqui, ó. O guardião, querubim, Lúcifer, trarás luz, certo? E a partir do momento que ele tem um livre-arbítrio, o livre
arbítrio de sentir, de pensar, de escolher, chega um certo tempo, no tempo divino, não no tempo do homem, porque se você não sabe, os deuses são imortais e a contagem de tempo deles é diferente da sua contagem de tempo. A sabedoria, a inteligência, o governo é diferente dessa dimensão, legal? Então vamos estudar mais um pouquinho. Depois de milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios, e na cronologia celestial, segundo a cronologia, porque nesse tempo não existia cronologia, certo? Começando com isso aí, não existia tempo, certo? O tempo começou a existir a partir do momento da queda do homem, certo? Então, quem estuda sabe o que eu estou falando, boy. Se eu tiver errado aí, por favor, me corrija, porque os doutores aí, vou deixar isso aí com vocês, aí me corrigir aí, que eu não sou doutor não. Depois de milênios e milênios e milênios de tempo, ele decidiu simplesmente querer ser mais do que o seu Criador. Não querer ser igual ao seu Criador, mas querer estar acima dele, certo? E aí surgiu a primeira conspiração. Daí surgiu a primeira conspiração contra um governo, contra um governador, contra um reino, certo? E daí ele deixa de ser Lúcifer, mesmo estando lá no reino do céu, mesmo estando revestido de glória e de poder. Mas a partir desse momento aí, mesmo ele tendo alguns poderes dados pelo Pai, ele deixa de ser Lúcifer, certo? Porque Deus, vou falar para você novamente, Deus, ou fala Deus na linguagem de vocês, que talvez não tenham um intelecto tão avançado para vocês entenderem, mas na verdade, o Yahshua Mashiach, o Adonai, o Shaddai Elohim, eu sou o que eu sou, o hexagrama, a Trindade Santa, mas vamos deixar Deus para não complicar muito aí, certo? Vamos começar devagarinho, vamos começar devagarinho. Simplesmente, ele não criou Satanás, mas Lúcifer, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelo seu desejo, começou a maquinar aqui no seu íntimo um desejo, e daí ele se torna Satã, ou a antiga serpente, o dragão, o acusador, o conspirador. Só que nesse princípio ainda ele estava como Lúcifer, nesse princípio aí, porque ele não tinha sido retirado do céu, beleza? Então o que acontece? Mesmo ele estando Tá me chamando, né? Não, valeu, brother, tem aqui. Valeu, brother, obrigado. Meu vizinho aí. Eu não vou nem cortar, viu? Porque eu não tô com equipamento legal pra fazer um vídeo que eu queria fazer. Enfim, o que acontece? Lúcifer, ele estava no céu ainda ele era Lúcifer lá. Ele começou a maquinar o desejo e tal. Daí ele se torna Satã. O Deus dos deuses, eles são do coração, eles são da mente. O Deus dos deuses já sabia o que estava no coração dele, certo? E mesmo assim, vamos supor, Deus se faz de sonso. Desculpa a linguagem, mas ele se faz de sonso. Ele se faz de desentendido, certo? Mesmo sabendo as intenções que estavam no íntimo das suas criaturas, porque o Deus dos deuses, ele sabe que é no nosso coração, eles são no nosso coração, eles são na nossa mente, certo? Mas ele deixou ainda o Lúcifer, ainda ele era Lúcifer ainda, que ele estava lá no céu, certo? Ainda ele estava nessa posição, como eu falei, nessa posição. E Deus ainda deixa ele continuar, né, fazendo lá a sua obra lá no céu, só que chega a um ponto. Poxa, meu irmão, é muito chato, quero fazer vídeo.